Olá! Nesse vídeo, nós vamos também calcular a variação da entropia total em um processo de mistura de gases ideais, mas agora considerando casos onde a temperatura varia durante o processo. Então, se você observar aí na sua tela, nós temos à esquerda um sistema que está separado. Então, ele tem um compartimento, número 1, onde nesse compartimento a gente tem a espécie A, um gás ideal, contendo 2 mols dessa substância a 25 graus Celsius e 1 bar. No compartimento de número 2, a gente tem também um gás ideal identificado pela espécie B, contendo 1 mol, só que este gás está a 100 graus Celsius e 1 bar. Depois desses 2 compartimentos apresentados, a divisão entre eles é retirada e aí a gente tem o estado final do processo, onde a gente tem o compartimento depois, contendo A e B misturados, formando aí 3 mols, e a temperatura é de 77 graus Celsius e a pressão é de 1 bar. Lembrando também que esse exercício fornece dados como o CP, capacidade calorífica de A, a pressão constante 10,3 R, constante dos gases, e o CP de B, 6,2 vezes R. Então, para resolver este exercício, eu resolvi colocar aqui informações que foram dadas para a gente no enunciado do problema. Então, o que nós queremos determinar é a variação da entropia total do processo de mistura, sabendo que nós temos 2 mols da espécie A e 1 mol da espécie B. A gente também sabe que a pressão, nesse caso, não se altera em nenhum dos compartimentos. Então, tanto o compartimento 1, quanto o 2, quanto o final, vão ter sempre a pressão de 1 bar. A temperatura do compartimento 1 é de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, e a temperatura do compartimento 2, 100 graus Celsius, ou 373 Kelvin. Lembrando que a temperatura final do último compartimento, depois da união dos dois, é de 77 graus Celsius ou 350 Kelvin. Tome cuidado porque este é um exercício onde o processo de mistura é não isotérmico e isobárico. Nesse caso, nós não podemos fazer a aplicação direta da equação encontrada na aula de número 6, porque aquela equação, e como foi visto no vídeo do exemplo número 1, aquela equação é só para processos que tenham temperatura e pressão iguais, ou seja, tanto antes, quando os gases estão separados, quanto depois, não há variação da temperatura e pressão, e aí a gente pode usar aquela equação. Esse é um exemplo que nós não podemos fazer isso. Por isso, a gente vai seguir da seguinte maneira. Para calcular a variação total da entropia no processo de mistura, a gente vai considerar o cálculo do ΔS total, por isso o S maiúsculo. Esse S, como é uma variação da entropia, e sabendo que entropia é uma função de estado, a gente pode considerar a variação da entropia final do processo menos a entropia inicial do processo. Tá? Então, a entropia final menos a inicial dá a variação da entropia. A gente também pode considerar que a entropia inicial do processo ela é contabilizada por cada um dos compartimentos. Então, eu poderia somar a entropia que eu tenho no compartimento 1 e a entropia que eu tenho no compartimento 2 e assim ter a entropia inicial do meu processo. Uma outra coisa que eu também posso fazer é contabilizar, ao invés de eu utilizar o S maiúsculo, que é a entropia total no compartimento 1, levar isso em contabilização com a espécie que está lá dentro. Então, a gente sabe que se eu tenho uma variável total, eu posso representá-la também pela multiplicação no número de mols vezes a entropia molar. E é por isso que, nessa etapa, eu estou representando a entropia 1 como a multiplicação do número de mols da espécie A, presente no compartimento 1, vezes a entropia molar dele. No caso do compartimento 2, eu também estou fazendo isso, número de mols de B vezes a entropia molar dele.
Tá? Daqui a pouco você vai entender por que a gente está fazendo essa representação. E a última etapa seria contabilizar a entropia molar desse processo. Então o que eu vou fazer é dividir toda essa equação pelo número de mols totais, desta maneira. Veja que quando eu divido essa equação toda pelo número de mols totais, aqui eu vou ter o aparecimento de uma nova variável, aqui também, e aqui eu tenho que representar o número de mols de A pelo número de mols totais como uma fração. De maneira semelhante, o número de mols de B pelo número de mols totais como uma fração. Dessa maneira, a equação que nós estamos deduzindo vai ficar reduzida a esses termos. A variação da entropia molar no processo de mistura é a entropia molar final menos a contribuição da fração molar de A vezes o S molar de A no compartimento 1, fração molar de B no meu sistema, vezes o S molar de B no compartimento 2. Essas frações molares elas podem já ser calculadas inicialmente, né? Então a gente pode calcular aqui a fração molar da espécie A. Eu sei que eu tenho 2 mols de A, como mostra aqui em cima, né? Então, 2 mols de A dividido pelo número de mols totais, então eu tenho 2/3 de A no meu sistema final e 1/3 de B no sistema final. Essas são as frações molares desses dois gases. E a partir de agora, nós vamos dividir esse problema em 3 etapas. Então, nós temos que calcular a entropia de A na condição de temperatura do compartimento 1 e pressão P. Essa variável é representada pelo SA. A segunda etapa é calcular a entropia molar de B na temperatura do compartimento 2 e pressão. E a terceira etapa é calcular a entropia molar da mistura que está no compartimento final com temperatura final e pressão. E é por isso que nós vamos dividir este problema em 3 partes. Bem, fazendo a parte número 1, nós vamos calcular a entropia molar de A a temperatura 1 e pressão. Lembrando que, para você calcular a entropia de um gás, a gente usa essa equação. A equação é do Cp ln de T menos R ln de P. Perceba que nessa equação nós temos que usar as referências. Então eu tenho pressão de referência e temperatura de referência. Nesse caso, pessoal, nós temos que cuidar com que referência nós vamos usar. É interessante que você use como referência a condição de uma das espécies de um dos compartimentos, porque isso vai facilitar os seus cálculos. Vou explicar o porquê. Veja só, eu tenho as duas informações dos CPs de A e de B, e eu vou considerar aqui como referência a temperatura e a pressão do compartimento 1. Então, o compartimento 1 estava com temperatura de 298, certo? E a pressão de 1 bar. Veja o que isso vai facilitar a minha vida. Se eu substituir essas informações na equação aqui apresentada, a gente vai ter 10,3 vezes a constante dos gases, ln de 298 dividido por 298, menos o R, ln de 1 sobre 1. Detalhe, quanto é o ln de 1? Né? Essa divisão vai dar 1, ln de 1 é 0, ln de 1 é 0. Então, toda vez que eu calcular a entropia molar de um gás que está na referência, esse valor vai ser 0. Por isso que colocar esta referência pode facilitar alguns passos do nosso problema. Depois que você arbitrou a referência, você não pode mais mudá-la. Então, a todo momento, a gente vai considerar temperatura do compartimento 1 e a pressão do compartimento 1 como as referências deste problema. Bem, nessa etapa, a gente finaliza aí o cálculo do passo de número 1,
No passo de número 2, a gente segue um procedimento semelhante. Então, eu tenho Cp agora da espécie 2, Ln da temperatura de 2 dividido pela temperatura de referência, menos R ln de P sobre P de referência. Se eu substituir os resultados, os valores ali encontrados, eu tenho o resultado de 11,57 Joule por mol vezes Kelvin. Eu preciso determinar qual é a entropia final do meu processo. Nesse caso, a entropia final ela pode ser obtida a partir da equação que nós vimos na aula de número 6, onde eu tenho o ΔS de mistura na temperatura final e pressão como menos R somatório de YI ln de YI. Eu posso utilizar nesse momento a definição da entropia, da variação da entropia de mistura, que é o S final menos a contribuição dos puros, que está aqui. E posso remanejar esse segundo termo para o lado direito da equação. Então eu vou ter a equação do S final, como pede o passo 3, igual ao somatório de YI, SI, menos o termo de mistura. Aqui, atenção, eu tenho que calcular o valor desse Szinho que corresponde à entropia molar da espécie I pura, tá? Nas condições finais do processo. Então, eu deixei aqui de forma genérica o Szinho de I na temperatura final e pressão é o Cp da espécie I, ln da temperatura final dividido pela temperatura de referência. Como a pressão é a mesma da referência, esse último termo da equação ele pode ser negligenciado, porque ele é zero. Então, se eu fizer o cálculo para a espécie A, né, Cp 10,3 vezes R, temperatura final 350 e a de referência 298, a gente tem a entropia molar da espécie A pura como 13,77 Joule por mol Kelvin. Para a espécie B, usando o Cp adequado, eu tenho o valor de 8,29 Joule por mol Kelvin. A partir de agora, nós já calculamos este termo aqui, tá? Do Szinho. Resta abrir esta equação do cálculo da entropia molar final do sistema. Então, o que eu estou fazendo é abrindo esta equação aqui para você. Ó. O S final vai ser a fração de A vezes o S molar de A, mais a fração de B vezes o S molar de B, menos o termo de mistura, que é este aqui. Substituindo os valores que nós já temos, então eu estou colocando lá fração de A 2/3, o S de A, que a gente já determinou ali em cima, 13,77, mais 1/3 vezes o S de B, 8,29, menos o termo de mistura, 8,314, e o cálculo referente às frações molares. Dessa maneira, eu obtenho a entropia final do sistema como 17,24 Joule por mol Kelvin. Ainda não acabou, porque nós precisamos reunir todos os resultados dos 3 passos a fim de determinar a variação da entropia total. Desta maneira, para finalizar o exercício, nós temos que retornar à equação deduzida inicialmente. Então, a equação deduzida inicialmente era a variação da entropia molar, como sendo o S final, menos a fração de A vezes o S de A, menos a fração de B, S de B. Todos esses valores coloridos aqui nós já temos. Se eu substituir cada um deles, então a entropia final 17,24 menos 0, menos 1/3 de 11,57, eu obtenho a entropia molar do sistema como 13,38 Joule por mol Kelvin. Não esqueça que o problema pede a entropia total, a variação da entropia total. Então, basta multiplicar este valor pela entropia, a entropia molar pelo número de mols totais, e nós sabemos que são 3 os mols envolvidos nesse problema. Então, a resposta final desse processo de mistura
é um ΔS igual a 40,14 Joule por Kelvin. Observe que esse resultado é um resultado positivo, ou seja, a gente também tem geração de entropia, apesar de termos uma variação de temperatura, o processo de mistura de gases ideais gerou entropia no momento em que eles se misturaram. Essa é a nossa resposta final do problema. Muito obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida com relação à resolução do exercício, por favor, deixe nos comentários. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.